Olá galera, tudo bem? Aqui é o Lion e hoje nós vamos falar sobre parcerias profissionais na consultoria ambiental de licenciamento. Hoje nós vamos conversar sobre a importância, tá? O quão importante é você firmar parcerias no âmbito da consultoria ambiental de licenciamento, ok? Bom, a importância de firmar parcerias profissionais na consultoria ambiental de licenciamento, ela fica muito evidente, principalmente quando a gente analisa a primeira e a terceira etapa do processo prático de licenciamento ambiental. Quais seriam essas etapas? A primeira etapa é a definição de documentos, estudos e projetos ambientais para aquele tipo de atividade e aquele tipo de modalidade, inclusive já gravei uma aula falando sobre isso, ok? Essa é a primeira etapa. E a terceira etapa é a etapa de análise do processo, ok? Então, no ponto de vista prático, a importância de se firmar parcerias ela fica bastante evidenciada nessa primeira e nessa terceira etapa da aplicação do licenciamento ambiental, do processo de licenciamento ambiental. E ela fica bastante verificada na prática quando a gente considera um aspecto que está intrínseco a essas etapas, que é a multidisciplinaridade presente nessas etapas. A consultoria ambiental licenciamento, o processo de licenciamento ambiental na prática, ele tem essa característica fundamental que é a multidisciplinaridade. E nessas etapas de definição de documentos e estudos, projetos ambientais e de análise, é muito comum a necessidade de vários tipos de profissionais envolvidos no processo de licenciamento, desde biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, engenheiro de minas, engenheiros civis, geógrafos, enfim, uma grande diversidade de profissionais que estão assim totalmente ligados ao processo de licenciamento ambiental. Então, nessa primeira etapa de definição de documentos, estudos e projetos ambientais, que é a etapa inicial do processo de licenciamento na prática, é muito comum que o órgão ambiental solicite projetos e estudos ambientais que tenha necessidade de grande diversidade de profissionais envolvidos, que são esses exemplos que eu trouxe para você. Não só na primeira etapa, mas também na terceira etapa, que é a etapa de análise. Que é na etapa de análise que há as exigências complementares. Nem todos os licenciamentos ambientais eles podem ser completados, vamos dizer, chegar à sua última etapa apenas com aqueles documentos que foram definidos no início. Durante a análise do processo, que aí é a etapa 3, durante a análise do processo, é muito comum, eu digo até que 90% dos casos, há necessidade de complementação daqueles projetos. E nessa complementação desses projetos ambientais, projetos de estudos ambientais, sempre há necessidade de apoio técnico, de uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, isso é uma característica, a multidisciplinaridade é uma característica que está presente no processo de licenciamento ambiental. E aí a grande importância de fazer parcerias. Por que é tão importante fazer parcerias? Porque o consultor ambiental de licenciamento é aquele responsável pela gestão do licenciamento, ok? Então, vamos dizer que você está dando entrada, está licenciando um processo de extração mineral, de areia, um exemplo. E aí o órgão ambiental solicita uma série de estudos ambientais, que nesses estudos ambientais eu vou precisar de uma série de profissionais. Você não vai chegar para o seu cliente e vai dizer, olha, eu sou engenheiro ambiental e eu só posso fazer até esse projeto. Os demais projetos você vai ter que procurar um biólogo, você vai ter que procurar um geógrafo. Não funciona dessa forma, ok? O seu potencial cliente, ele não quer sair correndo atrás de vários profissionais para resolver o problema dele. Ele quer que você se responsabilize por isso. E é por isso que o consultor ambiental de licenciamento ele é responsável pela gestão. Se você é responsável pela gestão do licenciamento, você é responsável por ligar todos esses pontos, por apresentar todos esses projetos e reunir toda essa equipe para suprir aquela demanda e resolver os problemas do seu potencial cliente. Então, a formação de parcerias é algo extremamente exigido, extremamente comum para um consultor ambiental de licenciamento. E você tem que ter isso em mente. E para cristalizar bem isso na sua mente, eu trouxe aqui
alguns exemplos práticos onde a formação de parcerias foi essencial no processo de gestão do licenciamento ambiental de empreendimentos. O exemplo 1, licença prévia para extração de granito localizada em uma unidade de conservação de uso sustentável, mais especificamente uma APA. Trouxe exemplos para vocês de situações que nós passamos aqui na consultoria e que eu quero compartilhar esses estudos de caso com vocês. Okay? Então, tudo que eu vou falar aqui foram aspectos práticos. Bom, quais são os órgãos ambientais que atuaram aqui competentes pelo licenciamento ambiental? Nesse caso, licença prévia para extração de granito localizado em unidade de conservação. Primeiramente, de acordo com a legislação do nosso estado, aqui do estado do Ceará, essa atividade de extração de granito para fins de uso imediato na construção civil, ela é direcionada para o órgão ambiental municipal. Então, qual foi o órgão ambiental no caso? Foi a SEMAR-PT, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial aqui do município do Crato, ok? E foi o município onde esse empreendimento está localizado. Então, na parte do licenciamento ambiental, nós tivemos o direcionamento para esse órgão ambiental, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do município do Crato. Então, qual é a primeira etapa do processo de licenciamento? Definição dos documentos e projetos de estudos ambientais. Nós já definimos qual é a natureza da atividade, que é a extração, nós já definimos a modalidade e já definimos qual é o órgão ambiental competente. Então, a gente vai ir para a primeira etapa, que é a definição dos documentos e projetos exigidos. Nesse caso, a Secretaria do Meio Ambiente exigiu um memorial descritivo, exigiu um plano de controle ambiental, exigiu a elaboração de plantas georreferenciadas e o cadastro ambiental rural, que aquela localização estava dentro da zona rural do município, então necessariamente tinha que apresentar o cadastro ambiental rural. Já falei sobre isso em um vídeo, um conteúdo que eu gravei também. O cadastro ambiental rural é sempre exigido em casos onde o empreendimento está localizado em zonas rurais, ok? Então vamos lá. Vamos dizer que você é um consultor ambiental e sua formação seja engenheiro ambiental. Memorial descritivo você consegue fazer. Plano de controle ambiental vai depender do termo de referência. Geralmente, para você elaborar um plano de controle ambiental, o termo de referência ele abrange uma série de análises e uma análise multidisciplinar. Por exemplo, você tem que fazer análise da fauna, você tem que fazer análise da flora, você tem que fazer uma análise da parte cartográfica, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico. E isso, por si só, já traz a necessidade de uma equipe multidisciplinar trabalhando, ok? Então, aqui você já não consegue fazer só. Aqui, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui de profissionais. Você poderia estar precisando da atuação de um biólogo, de um geógrafo, ok? Como é extração mineral, talvez seja necessário, talvez não, com certeza é necessária a atuação de um geólogo, de um engenheiro de minas e diversos outros profissionais. Eu não vou listar todos os profissionais, que são exemplos. Então aqui você já vê uma necessidade clara de firmar o quê? Parcerias entre uma equipe para que essa equipe tenha a multidisciplinaridade requerida para a elaboração desses projetos. Temos plantas georreferenciadas, talvez você vá precisar de um apoio de um geógrafo, né, que é um profissional bastante específico para a elaboração de trabalhos cartográficos. E o cadastro ambiental rural também, você tem que estar aí tendo a atuação, talvez, de um engenheiro agrônomo também. E o engenheiro ambiental também consegue fazer esse trabalho, dependendo do caso, ok? Então, só nesse aspecto a gente já consegue perceber a necessidade de parcerias através da identificação de uma multidisciplinaridade exigida nessa primeira etapa do licenciamento. Parte interessante desse exemplo é essa localização em uma unidade de conservação. Estando localizado em unidade de conservação, já entra aí um novo órgão para ingressar o processo de licenciamento. Então, dentro das exigências iniciais do órgão ambiental, não é computada a necessidade inicial de consultar o ICMBio. Por quê? Porque o órgão ambiental, no início do processo, ele não tem como verificar, no ato de requerimento, que a área está localizada dentro da unidade de conservação, por exemplo, ok? Isso só acontece no decorrer da análise, ou seja, é na terceira etapa, que é a etapa de análise, que o órgão ambiental, nesse caso aqui,
encaminhou o processo para o ICMBio através de um documento chamado REALA. Requerimento de autorização para licenciamento ambiental, ok? Então, está localizado em unidade de conservação, fez com que o órgão ambiental enviasse o processo para ser analisado também pelo ICMBio, que é o órgão ambiental competente por gerir unidades de conservação no âmbito federal, como foi o caso aqui desse exemplo 1, ok? Então, o que acontece? O ICMBio também houve a necessidade de uma análise por parte do ICMBio, ok? Então, no caso do ICMBio, o que se foi exigido? Um levantamento da fauna e um levantamento da flora. Aqui, necessariamente, é exigido a participação de um biólogo. Então, voltando ao início, ok? Voltando ao início. Se você é um engenheiro ambiental, você consegue fazer todo o processo de licenciamento? Não. Você consegue fazer parte do processo de licenciamento ambiental, ok? Então, aqui, nesse exemplo 1, já é bastante clara a necessidade de que parcerias. Parcerias com geógrafo, com geólogo, com biólogo e todos os profissionais que são necessários para as demandas específicas para o licenciamento ambiental. Porque, conforme eu sempre ressalto, o consultor ambiental ele é responsável pela gestão do processo de licenciamento. E para fazer a gestão do processo de licenciamento, é necessário reunir esses profissionais através de uma parceria profissional. Bom, galera, dando continuidade aqui, nós vamos agora para o exemplo 2, ok? O estudo de caso 2. Esse exemplo 2 é uma licença de instalação para um posto de revenda de combustível. Aquele posto convencional de revenda de combustível, com certeza você conhece, ok? Então, nesse estudo de caso, a gente vai analisar aqui os critérios, alguns critérios que priorizam a necessidade aqui de uma parceria, no caso, uma licença de instalação para uma atividade de revenda de combustível, que é a natureza da atividade. Aqui no nosso estado do Ceará, esse tipo de atividade, essa natureza, ela é licenciada pelo órgão estadual, ok? Então, coloquei aqui a SEMASSE, que é o órgão estadual aqui no estado do Ceará. E qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a definição daqueles estudos, projetos e documentos iniciais. Então, destaquei aqui alguns estudos, ok? A parte de estudos ambientais e projetos, que está contido nessa primeira etapa do processo de licenciamento desse tipo de atividade, dessa modalidade, ok? Então, nós temos aqui o memorial descritivo. Eu quero que vocês tenham como exemplo também que o consultor ambiental seja um engenheiro ambiental, ok? Então, o memorial descritivo você consegue fazer como engenheiro ambiental. Estudo hidrogeológico é um dos projetos que são exigidos aí no licenciamento desse tipo de atividade, ok? Aqui no estado. Então aqui você vai precisar de um apoio de alguém da área de geologia, ok? Porque para fazer um estudo hidrogeológico tem que ser um profissional mais específico dessa área. O engenheiro ambiental ele, talvez não tenha essa competência técnica junto ao conceito de classe para assinar estudo hidrogeológico. Então é interessante que você tenha um apoio de um profissional da área de geologia, que vai ser o profissional mais habilitado a fazer esse tipo de trabalho, ok? Teste de absorção do solo, da mesma forma. É interessante ter o apoio de um geólogo nesse caso. Tá? Um projeto arquitetônico. Aqui já começa os trabalhos que envolvem mais a parte da engenharia civil e da arquitetura. No caso aqui, projeto arquitetônico, é necessário o apoio de um arquiteto ou de um engenheiro civil, ok? Projeto hidrossanitário, da mesma forma. Geralmente, a gente terceiriza para um engenheiro civil, porém, eu acredito que o engenheiro sanitário também possa ter essa capacidade técnica de elaborar esse projeto, ok? Projeto elétrico, um apoio aí do engenheiro elétrico ou do engenheiro civil que tenha alguma habilitação com a parte da engenharia elétrica. Projeto SAS, o que seria esse SAS? Sistema de abastecimento subterrâneo de combustível. A gente sabe que os postos de revenda, ele opera sobre esse sistema de abastecimento subterrâneo de combustível. São aqueles tanques que são colocados, inseridos no solo, que tem uma série de critérios para você instalar esses tanques, ok? Então, é necessário que a apresentação desse projeto, da instalação desses tanques, como é que vai ser feito isso aí, ok? Então, a gente geralmente terceiriza para o engenheiro civil. Projeto de drenagem superficial, que são aquelas canaletas que vão fazer a drenagem superficial daquele posto. Todo posto tem aquele sistema de canaletas, ok? Então é necessário também que o órgão ambiental tenha a ciência de como é esse projeto de drenagem superficial. Geralmente a gente terceiriza para o engenheiro civil, mas eu acredito que o engenheiro ambiental também possa fazer esse desenho técnico aí do projeto de drenagem superficial.
Sistema de separação água e óleo. Geralmente os postos de combustíveis, eles também fazem um trabalho voltado para a troca de óleo, serviços mecânicos. Então é necessário que haja lá, às vezes até pode ter um trabalho de lavagem de veículos, uma atividade de lavagem de veículos anexada ao posto de combustível. Então, nesses casos é necessário também a apresentação do sistema de separação de água e óleo. Então, esse sistema de separação de água e óleo geralmente pode ser feito por engenheiro ambiental, ou engenheiro sanitário, ou engenheiro civil, ok? Então, a gente tem esses profissionais que podem estar atuando como apoio nesse caso. Teste de estanqueidade, que é a questão da segurança, né, do isolamento dos tanques, para não haver vazamento de gases, ok, dos tanques. Então aqui você tem um apoio de um profissional habilitado. Geralmente existem empresas, as próprias empresas que fornecem os equipamentos para o posto, os tanques, ele tem a sua equipe, um profissional que faz esse tipo de análise. Eu não conheço quais são os profissionais exatamente que fazem, mas o último trabalho que a gente fez foi um engenheiro mecânico que assinou esse trabalho de teste de estanqueidade. Então aqui a gente já tem uma nova diversidade de profissionais. Sempre é exigido plantas georreferenciadas nesse trabalho. Então aqui às vezes o engenheiro ambiental também pode fazer, mas pode ser necessário o trabalho de um geógrafo, nesse caso, que é um profissional que realmente estuda bem detalhadamente a confecção desses trabalhos. E também temos o cadastro ambiental rural, no caso que esse posto de combustível foi instalado em zona rural daquele determinado município, ok? Então esse cadastro ambiental rural pode ter uma série de profissionais envolvidos. A questão do engenheiro agrônomo, tem o engenheiro ambiental e tem os técnicos da área agrícola que podem estar envolvidos. Então a gente percebe que nesse estudo de caso 2 é necessário uma série de profissionais diferentes. A multidisciplinaridade está muito presente nesse exemplo. Então fica muito evidente a necessidade de uma parceria, independente de qual formação inicial você seja. Você precisa estar aí fazendo uma equipe, procurando formar uma equipe multidisciplinar para que esse processo aqui ele tenha fluidez, você consiga fazer a gestão desse processo de licenciamento. E você vai perceber que nos outros exemplos que a gente trouxe aqui, isso é muito comum. Eu trouxe aqui um terceiro exemplo, tá? De uma licença de instalação também, trazendo também essa pauta da modalidade da licença de instalação para um loteamento, que é um empreendimento imobiliário, ok? Com certeza também você deve conhecer como funciona o loteamento, é uma atividade de parcelamento do solo, ok? Um empreendimento imobiliário que precisa passar por um processo de licenciamento. Aqui no nosso estado do Ceará, o órgão ambiental competente é o órgão ambiental do município. Ressalvando algumas características, a maioria dos casos é o município que licencia esse tipo de atividade. No nosso município aqui de Juazeiro do Norte, nós temos a AMAJU, que é a autarquia de meio ambiente daqui do nosso município, que é a responsável legal para inserir, para fazer o processo de licenciamento nesse caso. Então, quais são os estudos iniciais? Memorial descritivo, sempre bom ressaltar que o memorial descritivo está presente em quase praticamente todos os processos de licenciamento, ok? E tendo como exemplo que você é um engenheiro ambiental, que vai estar iniciando aí o consultor ambiental de licenciamento, você consegue fazer esse memorial descritivo. Já o projeto arquitetônico, você vai precisar de um profissional da área de arquitetura ou da engenharia civil, no mesmo caso anterior. Geralmente, o mais ideal é um arquiteto fazer esse projeto arquitetônico do loteamento, porque ele já tem critérios de urbanismo que precisam ser levados em consideração nesse projeto. Então, um profissional mais adequado para fazer esse tipo de projeto para um loteamento, na minha opinião, o arquiteto, a gente sempre terceiriza, sempre busca ter uma parceria com profissionais de arquitetura, nesses casos. Também é exigido o projeto hidrossanitário, ok? Esse projeto hidrossanitário, conforme o item anterior, pode ser feito por um engenheiro sanitário ou um engenheiro civil com alguma habilitação nessa área, e outros profissionais também podem estar inseridos. Aqui são só alguns exemplos. Projeto de drenagem superficial do loteamento, como é que vai funcionar aí a drenagem da água pluvial, ok? Isso é muito importante que esse projeto seja apresentado. O órgão ambiental cobra, exige muito esse projeto, tá? E geralmente ele é feito por um engenheiro civil em parceria com a parte topográfica, porque isso aí tem toda uma questão do estudo da topografia do terreno para saber quais os locais
que a drenagem ela vai ocorrer de forma mais eficiente, e aí fazer o planejamento do projeto. Então aqui você já tem 2 profissionais atuando em parceria, teste de absorção do solo, aí já entra a parte do geólogo, importante para fazer esse teste de absorção do solo, estudo hidrogeológico, também nós temos aqui a participação do geólogo, e estudo de viabilidade ambiental, nós podemos ter aí o engenheiro ambiental inicialmente ou um profissional dessa área para fazer estudo de viabilidade, ok? Além desses trabalhos que eu acabei de dizer, é comum também o órgão ambiental solicitar um PRAD. Não é para todos os casos, mas é caso comum porque na instalação da infraestrutura do empreendimento imobiliário, calçamentos e toda essa estrutura lá do loteamento, é comum haver degradação ambiental em alguns locais, porque você tem aí uma parte de desmatamento, você aumenta a impermeabilidade do solo, fazendo com que haja uma degradação do solo, principalmente por evento pluvial. Então, algumas áreas ficam realmente degradadas com a estrutura do loteamento. Então, o órgão ambiental pode solicitar, nesse caso de caso que a gente trouxe aqui, o órgão ambiental solicitou um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, aqui você já tem o engenheiro ambiental atuando nesse trabalho. E trouxe aqui também para destacar a outorga. Muitos loteamentos utilizam como abastecimento de água poços, porque é água subterrânea. E para você utilizar esse recurso hídrico é necessário você ter uma outorga. E essa outorga é solicitada pelo órgão ambiental. Então, já para você iniciar um processo de outorga, processo legal de outorga, já existem outros documentos legais, outros documentos técnicos que você precisa apresentar inicialmente, por exemplo, um teste de vazão, um estudo do perfil litológico. Então isso aí já entra os profissionais, e profissionais essencialmente da área da geologia ou da engenharia de Minas, ok? Então, um exemplo claro aqui, um exemplo comum de um empreendimento que é comum, que é um loteamento, a gente consegue perceber a necessidade de fazer parcerias. Então, vocês vão percebendo que a parceria é algo muito essencial, independente da atividade, porque na grande maioria das atividades, parcerias é fundamental para que você possa fazer a gestão do licenciamento. No exemplo 4 que eu trouxe para vocês, eu trouxe um exemplo ainda mais comum, que seria aqui uma licença de operação para lavagem de veículos, os famosos lava-jatos. Com certeza no seu município tem vários, ok? Então, é uma atividade que precisa de licença, e no nosso estado, o órgão ambiental responsável por licenciar é o órgão do município, no caso aqui, a AMAJU, que é o órgão ambiental de Juazeiro do Norte, que é o município que a gente está inserido. Qual é a primeira parte? Quais são os primeiros documentos? Memorial descritivo. Ainda, levando em consideração que você seja um engenheiro ambiental, consultor, você consegue fazer a outorga. Muitas vezes, esses lava-jatos utilizam água subterrânea, por meio de poço. Então, da mesma forma do item anterior, é necessário que esse documento ele seja emitido, ok? E para fazer esse documento, é essencialmente o trabalho do geólogo ou do engenheiro de Minas, tá? Porque tem um estudo aí muito específico dessas áreas. Projeto de tratamento de efluentes. A gente sabe que no trabalho, na atividade de lavagem de veículos, a questão hidráulica é a questão mais importante, que causa mais impacto ambiental, ok? No meio. Então, é necessário que aquele efluente, resultado do processo de lavagem de veículos, ele passe por um tratamento para depois ser disposto no meio, ok? Porque o sistema de tratamento de água convencional, ele não foi dimensionado para tratar os efluentes desse tipo de atividade. Então, é necessário passar por um tratamento antes de ser liberado no meio. E esse projeto de tratamento de efluentes, geralmente ele é feito com engenheiro ambiental ou com engenheiro sanitário, ok? Um tecnólogo na área de saneamento também trabalha muito nessa área, ok? Então, a gente já consegue ter uma diversidade desse tipo de trabalho para responder essa exigência inicial. Em alguns casos também, o órgão ambiental pode citar um PGRS, que é um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Lavagem de veículos gera muitas estopas, muitas flanelas que muitas vezes os empreendedores descartam, além de material básico de escritório, papel. Então, dependendo da magnitude dos impactos causados por esses resíduos, dependendo da quantidade de resíduos que eles geram, ok? É comum que o órgão ambiental solicite esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, aqui nós temos um engenheiro ambiental podendo atuar nessa área, um engenheiro sanitário também,
comum também a gente vê, tecnólogos de saneamento, também a gente pode ver, e o pessoal técnico em meio ambiente, tá? Também é muito presente nessa área também. É necessário ter esses profissionais atuando diretamente no processo de licenciamento dessa atividade. E nós temos o último quesito aqui, que é análises físico-químicas. Como a gente acabou de falar, a questão hidráulica é muito importante na questão do licenciamento desse tipo de atividade, em relação à avaliação dos impactos ambientais, é necessário a gente fazer um diagnóstico daquele efluente para poder a gente dimensionar um tratamento adequado para aquele tipo de efluente, porque nem todo lava-jato gera o mesmo efluente, vamos dizer assim, existem características diferentes para cada tipo de lava-jato, dependendo de vários fatores. Então, antes da gente dimensionar a questão do projeto de tratamento, é necessário que a gente faça primeiro um diagnóstico, uma análise físico-química desse efluente. Então, nós temos aqui o engenheiro ambiental trabalhando, tá? Nesse caso, engenheiro sanitário, os tecnólogos de saneamento, biólogos, tá? Então nós temos uma série de profissionais atuando nesse tipo de atividade. A necessidade muito clara de fazer parcerias, até para empreendimentos que a gente pensa que é simples, como é o caso da lavagem de veículos. A gente consegue perceber aqui, e aqui não são todos os estudos cobrados, os principais, para você ter uma ideia da necessidade de fazer parcerias e da importância das parcerias para que esse trabalho aqui, ele tenha aí a gestão do licenciamento, ok? E quais seriam as grandes vantagens, então, de se fazer parcerias? Eu trouxe aqui um exemplo de o que para mim seria a principal vantagem de você fazer parcerias no trabalho de consultoria ambiental e licenciamento. E quanto maior a quantidade de parcerias, a necessidade de parcerias num processo de consultoria ambiental e licenciamento, maior é a eficiência na gestão do licenciamento ambiental daquele empreendimento, tá? Porque você vai ter um apoio multidisciplinar, então independente de quantos estudos ambientais o órgão ambiental vai solicitar, você vai ter uma eficiência em termos de apoio técnico, uma equipe multidisciplinar. E à medida que você precisa formar equipes multidisciplinares, você tem um aumento direto na perspectiva de preço da sua proposta de prestação de serviço. Quanto mais pessoas eu preciso mobilizar para fazer um determinado trabalho, para resolver um determinado problema de um potencial cliente, maior a perspectiva de preço que eu posso fornecer para esse potencial cliente para resolver o problema dele. Se eu tenho um empreendimento que eu preciso ter uma equipe de engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, engenheiro de minas, geólogo, geógrafo, ou seja, biólogo, uma série de profissionais envolvidos, eu tenho que ter uma capacidade de perspectiva de preço capaz de suprir toda essa demanda. Então isso é uma vantagem para o consultor ambiental, ok? Então temos o aumento da parceria diretamente relacionado ao aumento da eficiência na gestão do processo, ou seja, que é o objetivo do consultor ambiental, e um aumento considerável na perspectiva de preço dessa proposta de prestação de serviço, ok? E como é que você faz para você fechar parcerias? Como fazer parcerias? Como conseguir esses profissionais? Temos várias formas, trouxe aqui 4 exemplos. Nós temos aqui, primeiro exemplo, órgãos da administração pública municipal. Você pode consultar os órgãos da administração pública municipal, por exemplo, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura do seu município, no sentido de procurar empresas e profissionais que fazem aquele tipo de trabalho que você está precisando. Vamos dizer que você está licenciando um posto de combustível, precisa daquele projeto arquitetônico, projeto SASC, projeto hidrossanitário, ok? E aí você não sabe quem é um engenheiro civil que pode fazer. Você pode consultar a Secretaria, por exemplo, de Infraestrutura ou de Finanças do seu município e consultar as empresas que são cadastradas no município que oferecem trabalhos da parte da engenharia civil. Então você vai ter acesso a dados, contatos de profissionais dessa área. Então você já consegue viabilizar um contato para uma reunião de parceria, de formação de possível parceria, ok? Outra situação seria a questão dos órgãos ambientais. A maioria dos órgãos ambientais do Estado, eles oferecem a oportunidade, às vezes até exigem que o profissional ele se cadastre junto ao órgão ambiental, ok? Por exemplo, eu sou um engenheiro ambiental e sou consultor. Para eu poder protocolar projetos, apresentar projetos e assinar como responsável técnico desse projeto junto ao órgão ambiental,
muitas vezes eu preciso fazer um cadastro nesse órgão ambiental, ok? Então esse cadastro gera um banco de dados. Então você pode consultar o órgão ambiental, vamos dizer que você precisa de um biólogo. Você pode ir até o órgão ambiental do seu município, do seu estado, e solicitar uma lista de biólogos que são cadastrados junto a esse órgão ambiental. Então você vai ter uma lista de 5, 6, 7, 8, até 10 ou até mais profissionais da biologia que tem um cadastro junto ao órgão ambiental. Você vai ter a idade de e-mail, telefone, ok? Então você consegue estabelecer aí um banco de dados de contato para uma possível parceria. Outra forma também é a participação em eventos, cursos, ok? Congressos. Essa participação dá um feedback muito favorável. Você conhece muitos profissionais que trabalham em áreas afins à sua, ok? Então você consegue ter aí uma rede de contato que pode viabilizar futuramente uma parceria. E um quarto tópico que eu trouxe para vocês, um contato com outros consultores. À medida que você atua na área da consultoria ambiental e licenciamento, é natural que você se relacione com outros consultores, que você conheça outros consultores. E isso é muito bom, ok? Porque você consegue ter uma rede de relacionamento de profissionais que atuam na sua área. Você consegue aprender, você consegue desenvolver seus trabalhos com essa rede de relacionamento. Então, existem consultorias que são, vamos dizer assim, dirigidos por um biólogo, outras consultorias por um engenheiro florestal, outras consultorias por um geólogo. E aí você consegue viabilizar a formação de parcerias com os próprios profissionais da sua área. Então também é uma alternativa que você pode considerar em como fazer na metodologia que você vai utilizar para formar essas parcerias, para formar o que a gente chama de banco de dados, que é extremamente importante para você saber com quem você vai poder contar, okay, para uma parceria futura. Então, essa foi a aula de hoje, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos. Todos os exemplos que eu trouxe para vocês foram estudos de caso que a gente passou por aqui e que deixam cada vez mais clara a importância de fazer parcerias no trabalho de consultoria ambiental e licenciamento. Não tem como você ser um consultor ambiental e licenciamento, você se responsabilizar pela gestão do licenciamento ambiental de um empreendimento sem pensar em fazer parcerias. Então, isso não traz em nenhum aspecto algo negativo, pelo contrário, só traz benefícios para você e para o seu potencial cliente, ok? Muito obrigado, mande suas dúvidas, continue acompanhando e até a próxima.